Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Galera, eu tava pensando, como sempre, né, em gravar alguma coisa pra passar pra vocês aí durante o dia. Ontem eu fui assistir Guardiões da Galáxia, é o que eu ganhei aqui. Brinde no cinema onde eu fui. Guardiões da Galáxia, o volume 3, foi razoável, galera. Muita gente tá achando o melhor filme da Marvel de todos os tempos. Eu achei razoável, né? É o melhor, sim, né, dos últimos tempos, ou seja, dos últimos meses, porque só tem porcaria. Mas não tem lá aquelas grandes cenas épicas que a gente já viu, né, pela Marvel aí, né, em outras oportunidades, né? O Thor chegando em Wakanda, o Hulk, né, solando todo mundo no primeiro Vingadores, Thor versus Hulk, Capitão América versus, né, Homem de Ferro, o Homem de Ferro com aquelas suas tiradas cômicas. Teve muita coisa boa na Marvel. E o Guardiões da Galáxia tem algumas cenas mais emotivas, né? Tem uma cena boa de uma batalha dentro de um corredor lá de uma nave. E tem uma boa trilha sonora, como sempre teve Guardiões da Galáxia, porque é uma trilha sonora um pouco mais nostálgica, né? Mais construída ali para apelar ao emocional nosso. Mas o mundo da ficção é legal, né, galera? Vamos falar da realidade. Realidade ultimamente eu tenho visto aí nos vídeos, né, nas redes sociais, né, muito parlamentar passando vergonha. O Brasil é uma piada em alguns pontos, cara. A gente espera que no conteúdo político, né, no universo político, né, a gente tenha coisas importantes, coisas sérias acontecendo. Estou falando de bons debates, boas propostas, e o que a gente vê é só bobagem, cara. Na maioria das vezes é como se fosse um entretenimento do mais barato possível ainda, que é só lacração, né, videozinho pra fazer meme na internet, humilhação. Nossa, como tem gente sendo humilhada no Congresso, cara. Eu acho que é uma questão do perfil dos envolvidos, né? Porque pra você ser humilhado tem que ter alguém superior a você. E pelo jeito é muita gente inferior no Congresso brasileiro hoje, cara. Qualquer um humilha os caras, mano. A gente sempre acha aqui no Brasil que o povo não pode ser mais burro do que já é. Da mesma forma, a gente também tem aquela ideia de que a situação não pode ficar pior do que já é. Mas, cara, a gente está falando do Brasil. E o Brasil tem algumas características singulares, né, específicas aí, que faz a gente não se decepcionar nesse ponto. A gente sempre é surpreendido, talvez de uma forma negativa, é verdade. Então, não basta, né, eu ver uma galera aí chamando o Bolsonaro de mito, com toda aquela imbecilidade que ele gosta de, né, jogar na nossa cara, né, todas as oportunidades. Não, a galera gosta de chamar o cara de mito, talvez porque se espelham nele, são outros imbecis, e aí vem um imbecil ali e tal, mito, eu não sei qual que é a ideia ali. Tem muita coisa envolvida, esse fanatismo em torno do Bolsonaro. E tem gente que ficou, por exemplo, acampada em frente a quartel, pedindo golpe de Estado para instaurar uma ditadura militar, falando que estava em nome da democracia. Aí você pensa, não dá pra ser mais burro? É isso, cara. São as provas. A prova da burrice extrema do Brasil, que a gente sempre está se superando, né, e também a prova de que a coisa sim pode ficar pior, né, por exemplo, a última eleição aqui no Brasil, onde o povo foi escolher os novos representantes, né, os novos senadores, os novos deputados, quem ia compor a casa, né, legislativa do Brasil, o Congresso brasileiro. Cara, a gente já teve Joyce Hasselman, já teve Frota na última eleição, a gente tinha Tiririca, né? A gente tinha os personagens que, porra, não era pra estar lá, cara. Muita piada, é verdade. Mas dessa vez, nessa última eleição, a gente se superou. Como eu disse, dá pra ficar pior? Dá. Dá pra ser mais burro? Dá, sempre dá. Aqui no Brasil, né, a gente elegeu, né, aí Bia Kicis, mais uma vez pro Congresso, né, com uma votação absurda. A Bia Kicis é a rainha das fake news. O deputado dizendo que eu sou rainha dos fake news, eu não aceito. A gente elegeu também a Carla Zambelli. Ai. Galera, boa noite. 26/11. Vocês estão vendo o tamanho dessa loja aqui, com a estátua da Liberdade ao lado? Nós estamos aqui em Uberlândia, Uberaba. Nós já passamos por uma loja dessa em Uberlândia, uma loja dessa lá em Lusiânia, né?
ali perto de Brasília. Essa loja é da filha da Dilma, a Paulinha, que é, assim, eu fico impressionada como é que os filhos de presidentes no Brasil ficam milionários e se tornam, assim, grandes empreendedores, né? E o mais interessante disso tudo é chamar a Van, a loja, né, com uma estátua da Liberdade do lado. Quer dizer, quer chamar a gente de idiota, né? Estátua da Liberdade com aí um símbolo que lembra Cuba. Todo o histórico da Carla Zambelli, ela conseguir ser uma das mais votadas, né, aqui em São Paulo e pelo Brasil inteiro, né, no número de votos. É algo assim surreal, galera. Carla Zambelli, outra rainha das fake news, e com tantas outras polêmicas envolvendo o nome dela. E muita vergonha, é verdade, envolvendo o nome da Carla Zambelli, né? Tem até um episódio, né, de uma CPI no outro ano, a CPI das fake news, em que a Joyce Hasselman, que era companheira dela, depois brigaram, acho que por causa de um vestido. E aí a Joyce Hasselman insinua que ela é prostituta. Em relação ao dossiê que a deputada afirma que eu entreguei ao presidente da República, essa é a mentira mais deslavada que eu já vi na minha vida. Você mente, Carla Zambelli. Quem me perguntou, textualmente olhando no meu olho, na sala do presidente, depois de eleito, se você tinha sido prostituta na Espanha, foi o presidente. Ele me perguntou. Ele me perguntou. Ou ela disse que o Bolsonaro insinuou que a Carla Zambelli era prostituta, né? Na verdade não era vulgo Zambelli, era vulgo espanhola. E aí o Omar Aziz, na CPI, né, da pandemia, chama a Zambelli de espanhola. Episódios épicos, cara. Melhor do que a Marvel em alguns pontos aí. A gente elegeu também, por exemplo, aí, Gustavo Gayer, que eu já falei, preciso falar mais, né, sobre esse cidadão aí. A gente escolheu aí como um dos mais bem votados do Brasil, acho que foi o mais bem votado, né, Nicole Chupetinha, mais conhecido também aí, né, por alguns como... Como é que é? Nicolas Ferreira? Eu esqueci o nome do cara, mano. Eu lembro do apelido, não lembro do nome. Tem para senadores também, tem coisas abjetas como, né, senador Cleitinho, né, e aí você vê que são muitos youtubers ali envolvidos, né. A gente elegeu também aí, por exemplo, Dallagnol, né, com todos os crimes que ele cometeu ali na operação da Lava Jato, né, por alguns, acho que talvez pelos crimes que ele cometeu, é tratado como um herói, né, e aí ele tá salvo lá no Congresso com uma certa imunidade por um tempo, né, dos seus processos, das suas acusações, como deputado, né. A gente tem os Conge, né, que é o casal Moro. Você vê pela dificuldade intelectual daquela galera, mano, que o nível judiciário do brasileiro também aqui é complicado, cara. O nível do judiciário no Brasil é complicado, né, porque o Conge, com tudo que envolve o nome dele também, cara, a Operação Vaza Jato, né, as acusações aí, né, de operar aí nos bastidores aí, a serviço da CIA. Peraí que eu já falo mais sobre o Conge. A gente tem também aí, também pode falar, acho que da Damares. Pô, a Damares se elegeu, né, com uma acusação de uma fake news assim, de um tão absurdo grave, falando que crianças brasileiras eram sequestradas para tráfico, né, e abuso sexual, que, né, os criminosos envolvidos arrancavam os dentes das crianças. É um negócio tão assim... QAnon, caipira, que, cara, não sei como é que alguém deixou essa mulher se eleger, e pior, eu não sei como é que alguém votou nessa mulher, cara. Né? Eu tenho também gente como lá no Congresso, o Zé Trovão, que tá com a tornozeleira. Tem algum símbolo maior da política brasileira, né, do que um deputado com a tornozeleira eletrônica, porque tá pagando pena? A gente só não elegeu, por exemplo, o Daniel Silveira porque ele tá preso, e não elegeu também o Gabriel Monteiro, porque também está preso. Senão não tinha sido um dos mais bem votados aí. Então, cara, é só aquelas loucuras. Fora aqueles que já estavam eleitos, né? Como os Bolsonaro, que já vinham de outras legislaturas. E a gente elegeu, por exemplo, o Pontes, lá, o astronauta brasileiro, cara. Aqui em São Paulo, que loucura. Pelo menos a gente tirou a Janaína Pascoal, que disputava com ele. Talvez se a gente quisesse ver muito meme, ou mais meme do que a gente já vê na política brasileira, a Janaína Pascoal seria uma escolha melhor para senador em São Paulo, já que tá, né, já zoando mesmo o negócio, por terminar de bagaçar tudo. Nós queremos servir a uma cobra! O Brasil não é a República da Cobra! Fato é, galera, que a gente teve, né,
finalmente a queda do Bolsonaro, né, não pela vontade dele, mas a gente elegeu, né, um outro presidente, né, no caso o Luiz Inácio Lula da Silva, mas infelizmente o povo escolheu esses congressistas desse nível que eu falei para vocês, né, junto daquela campanha anticomunista, heróizinho, arminha, gadinho, né, aquela militância fake news aí na internet, né, e como são muitos desses eleitos dessa vez, né, uma boa parcela do Congresso, acho que até a maioria em alguns momentos, né, dependendo de onde você olha, tem sempre uns deles que participam de facções específicas, né? O cara é fanático, militante Bolsonaro, mas também da bancada da bala, também da bancada evangélica, também é do Centrão, né? Então ele participa de várias quadrilhas ao mesmo tempo. Então eles formaram uma grande oposição, né, que prometia aí dificultar muito, né, o governo Lula, né? É uma burrice do povo brasileiro, né, de você eleger um presidente, né, por exemplo, de esquerda e votar em congressista de direita, né, ou vice-versa, né? Você acha que isso vai dar certo. Como é que um vai governar se o outro vai sabotar? Foi o que aconteceu nessa legislatura. Então eles tinham essa promessa, por essa grande bancada, de que iam dificultar muito, né, o governo Lula aí. Eu pensava sempre que eles iam vir com propostas, né, debates sérios, né, eles iam dificultar a vida do governo Lula, porque iam estar fiscalizando, né, tudo o que acontecia, muita cobrança, muita crítica. Mas, cara, tinha que ser de uma forma, né, pelo menos intelectualmente, um pouco mais preparada, né, pra gente levar a sério, pra gente respeitar o que os caras estão fazendo. O que a gente vê hoje, né, entre a maioria deles, né, é só videozinho lacração. Os caras vão lá pro palanque lá, ou vão nas convocações e tal, pra aparecer no microfone, e vão fazer frasezinha, né, de lacração, cara. Por quê? Porque ele tem que gravar um videozinho para colocar no seu canal no YouTube, nas suas redes sociais, e alimentar o seu gado fanático que fica chamando o cara também de ídolo, de mito e tal, né? Porra, mano, eu acho uma imbecilidade, uma oportunidade que a gente perdeu de colocar gente séria lá, que não vai ser recuperada. Na verdade, vai só atrasar o Brasil. Né? E os caras são medíocres mesmo. Eu estou dizendo medíocre para ser bem educado. São completamente imbecis. De nível totalmente inferior. Não vou chamar de demente, de doente, que também, né, eu acho que seria errado da minha parte fazer esse tipo de comparação. Mas são, cara. Pessoas realmente inferiores, intelectualmente, moralmente, eticamente. Né, e o negócio deles é fazer videozinho de lacração. Ativismo político com pauta idiota. É que tem banheiro unissex. Né? Ideologia de gênero. Tem doutrinação na escola. Essas bobagens, cara. Eles ficam se apegando com esse tipo de coisa. E o Brasil afundando economicamente. Lógico que eles não vão fazer crítica à política econômica do Lula quando é a mesma política econômica do Bolsonaro, que eles, né, apoiaram, que eles apoiam. Então eles não vão criticar. Vão ficar criticando pautinha idiota. Né? E ficam focando, às vezes, a atenção da gente aqui nessas pautas idiotas. E é fato, galera, que na última legislatura, né, nos últimos 4 anos com o governo Bolsonaro, que eles também estavam lá muito bem colocados, né, uma boa parte desses parlamentares, alguns deles como autoridades, até ministros, né, como é o caso do Moro, como é o caso da Damares, né, eram ministros do Bolsonaro, eles sofreram muito, né, por conta de cobranças feitas ali por outros parlamentares. Então, eles entenderam que o poder de um parlamentar de expor, né, um crítico político deles, uma oposição aos interesses deles, né, o poder de um parlamentar de expor a imbecilidade, a canalice de outro parlamentar é gigantesco, porque a exposição é, né, a nível nacional, inclusive com o apoio da mídia séria, né, colocando nos principais jornais lá o momento de humilhação desse ou daquele político. E eles acharam que aquilo era um absurdo, né, sofreram muito nesses últimos 4 anos. E agora que eles são oposição, né, que eles vão tacar as pedras, eles não são telhado de vidro, eles acharam que podiam fazer a mesma coisa. Então eles estão focando, né, nesse início de mandato, né, em convocar algumas autoridades ligadas ao governo Lula, né, para tentar expor, para colocar o cara lá numa espécie de, né, julgamento e ficar aquele monte de parlamentar, né, fazendo perguntas e atacando, criticando, né, os ministros que estão sendo convocados lá. Como eu disse, são ministros do governo Lula, então a ideia é atacar o governo Lula, é gerar desgaste ao governo Lula. E querer expor, sei lá, uma fragilidade, uma vulnerabilidade, né, uma incompetência, né, do ministro, às vezes convocado ali. Só que, cara, na boa, né, o Lula ele escolheu, né, diferente do Bolsonaro, alguns ministros, pelo menos tecnicamente, né, muito superiores a uma Damares, a um Moro da vida.
Se você fizer a comparação, né, o outro ministro da Justiça do Bolsonaro, né, depois do Moro, é um cara que hoje está preso por participar de uma conspiração golpista, o Anderson Torres. A gente pode comparar o ministro Silvio Almeida, né, que é o ministro atual, né, dos Direitos Humanos do Lula, né, com a Secretaria da Mulher, da Damares, né, ou seja, a Damares à frente. E olha a questão da diferença, a desproporcionalidade intelectual dos dois, cara. Não dá nem para comparar. É até que meio humilhante você fazer isso. E aí o que está acontecendo é que esses parlamentares chamam, né, um Flávio Dino, como ministro da Justiça, um Silvio Almeida, pessoas altamente qualificadas, altamente preparadas, né, e nem precisavam ser para debater com aqueles boçais imbecis ali, mas felizmente pra gente ter os memes aqui, eles são, né? E aí eles ficam passando vergonha. Eles iam atacar e são humilhados durante o ataque. E é o que aconteceu nesses últimos dias. O Flávio Dino, acho que é o principal alvo deles, porque eles querem vincular a figura do Flávio Dino, né, a conspiração, né, golpista que eles armaram para tentar um golpe de Estado no 8 de janeiro, né? Eles invadiram a casa da pessoa e acusam a pessoa de não ter defendido a sua casa. É uma loucura, né, cara? Eu tentei fazer essa referência, essa comparação para vocês aqui, né? Mas se liga, né, em alguns vídeos, em alguns trechos que eu separei, da última visita do Flávio Dino, né, ao Senado. Tinham lá nobres senadores, que a gente sempre julga que são pessoas superiormente, né, mais preparadas, mais intelectualizadas. E, cara, é só humilhação. É só humilhação. É como dizem, né? É só jantada, né? O Flávio Dino tá jantando toda hora, é um bolsominion da vida. Eu acho que ele tá jantando muito mal, né? Porque comer esse tipo de carne estragada, carne podre aí. Não, porque fazer o que eles faziam até algum tempo atrás, né? De fazer acusações graves, muitas vezes com base em fake news, né, ou memezinho de internet, é fácil. Não tem um contraponto. Não tem um debate sério. Agora, ir no cara a cara e tentar humilhar uma pessoa, sendo que você não está preparado para isso, é garantia de que você vai ser humilhado por ela. Até pela sua própria postura, ou porque você é só um ser realmente significante, inferior, um boçal, um imbecil. Que é o caso do que eu vi aqui. O primeiro que eu vi ali, que eu quero separar o trecho para vocês, é o Flávio Dino humilhando, né, o Flávio Bolsonaro. Né? E é curioso, né? O Flávio Bolsonaro é um caso à parte, né, cara? Com tantas acusações contra a família Bolsonaro, e ele ali no caso das rachadinhas, ele só não está preso hoje e ainda é senador, e talvez esteja solto porque ainda é senador, porque o papai, que era presidente da República, né, fez várias manobras, interferindo na Polícia Federal, em alguns nomes de autoridades lá no Rio de Janeiro, para livrar, né, pelo menos por um tempo, o Flávio Bolsonaro da cadeia pelo caso das rachadinhas, que desviava recursos de funcionários, né, para sua própria conta. E aí tem o caso Queiroz envolvido, que era o operador do esquema, tem aquele advogado deles lá, o Acef, né? Cara, cada absurdo aqui no Brasil. Né? E o Flávio Bolsonaro é um dos pilares ali da corrupção, né, descobertos na família Bolsonaro. Né? A loja de chocolates, a compra da mansão agora recente, o esquema de lavagem de dinheiro através de compra de imóveis com dinheiro, né, vivo, né? Os caras andando com malas e malas de dinheiro. Né? Não faz nem sentido na atual era econômica, né? Mas é a forma que eles têm de lavar dinheiro. Então, esses são os esquemas, né? Todas as manobras foram feitas para salvar esses caras, mais uma hora vai cair. Né? E o Flávio Bolsonaro foi lá chamar o ministro Flávio Dino para fazer alguns questionamentos. Né? E aí a gente acompanha esse vídeo aqui, você vai ver só um trechinho do que é interessante para você abordar. Nos últimos 5 anos, ministro, nos últimos 5 anos, foram assassinados 121 policiais. Esse é o mapa, ministro. Ele fala, né, dos últimos 5 anos, né, onde foram assassinados policiais, 121, né, o número que ele destacou ali, de policiais assassinados no Rio de Janeiro, né, em confrontos ou não, até fora de serviço, né, por conta da criminalidade no Rio de Janeiro. E aí ele trouxe uma série de mapas, né, e algumas reportagens para ilustrar, né, a fala dele, para questionar o ministro Flávio Dino sobre o que ele estava fazendo, né, como ministro da Justiça. Feito por uma ONG chamada Fogo Cruzado. O Rio tem um aplicativo chamado Fogo Cruzado, para que as pessoas saibam onde está tendo fogo, tiroteio em tempo real. É curioso, né, porque ele era parceiro do Queiroz, e o Queiroz era envolvido com milícias. Né? Inclusive o Flávio Bolsonaro tinha no seu gabinete, né, parentes de milicianos. Ele era amigo pessoal, ele, o Bolsonaro, a família inteira, era amigo pessoal do capitão Adriano, chefe de uma das maiores milícias do Rio de Janeiro. Né? E ele fala meio com um tom de deboche a questão dos domínios, né, de facções criminosas no Rio de Janeiro, né, como se fosse algo novo para ele, que conhece de perto esse processo. Uma boa parte dos eleitores deles moram
em locais dominados pelo crime organizado, no caso as milícias. Né? Mas vamos ver o que ele fala. O que está de azul é o que em tese dominado por milícias, o que está em vermelho dominado por traficantes do Comando Vermelho e as outras cores traficantes de outras facções. O próximo, por favor. Ali, em vermelho, é o Complexo da Maré, uma área dominada por traficantes do Comando Vermelho. À esquerda ali é o berço do Comando Vermelho, onde ele foi gerido, onde ele foi idealizado no Complexo do Alemão. Aqui, cara, é interessante você destacar porque ele estava tentando fazer uma clara referência a um recente episódio onde o ministro Flávio Dino, né, em um evento oficial, foi visitar uma comunidade, né, com líderes comunitários, né, reunidos ali no local, que ficava na entrada dessa favela da Maré. E aí surgiu, né, construíram uma grande fake news de que essa visita do Flávio Dino a esses líderes comunitários, né, sem nenhuma, né, resposta do tráfico, sem nenhuma operação do tráfico para combater o ministro da Justiça no local, né, que isso seria uma prova de que tem uma cumplicidade, uma aliança entre o tráfico de drogas, entre as milícias criminosas, né, não autorizadas, como o Flávio Bolsonaro já quis autorizar algumas milícias a atuarem no Rio, mas os traficantes, né, por exemplo, do Comando Vermelho, com o Lula, né, com o governo petista. Eles sempre querem fazer essa referência. Tudo que é ruim é rotulado de petista, esquerdista, comunista, né, dentro do programa deles, onde eles viram os heróis ante tudo isso daí. Mas essa ideia de fazer esse destaque para a favela da Maré e tal, é uma referência à visita do Dino, né, nesse evento, nesse encontro com líderes comunitários, né, que já ficou bem, né, provado de que não tem nada de cumplicidade do crime organizado com algo do tipo. Na verdade é interessante, né? Porque na cabeça de alguns políticos, como o Flávio Bolsonaro e outros que usaram esse episódio, né, lugar de político na cabeça deles é andando de carro blindado, cheio de seguranças, dentro das suas grandes mansões. O Flávio até comprou uma recentemente aí com dinheiro vivo, né, e dentro dos condomínios. Né, e o bandido, que se quiser ter contato com o político, que vá morar no condomínio ou que vá visitá-lo no condomínio, como faziam, né, alguns milicianos com a família Bolsonaro, no episódio, por exemplo, da investigação do caso Marielle. Né, onde os caras que mataram a Marielle foram no condomínio do Bolsonaro. Tem até uma ideia, e esconder essa parte da investigação, de que eles foram visitar, foram autorizados pelo próprio Bolsonaro a entrar no condomínio. E depois saíram dali para matar a Marielle. Outro membro dessa milícia que ajudou a matar a Marielle morava realmente, né, dentro do condomínio, era vizinho do Bolsonaro. Então tem sempre essa ideia, né, cara, de que na visão deles, né, político não se envolve com crime, mas desde que o crime também não vá morar dentro do condomínio dele, porque aí não tem o que fazer. A família Bolsonaro é famosa por contratar criminosos, né, para os seus gabinetes. Toda hora você pega alguém, um funcionário ligado ao Bolsonaro, né, que é um criminoso. Né? Agora esse último aí é o Ailton, o zumbi, o militar zumbi aí que está prestando serviço para ele depois de expulso do exército. Né? O Queiroz também é um exemplo disso, o capitão Adriano, que tinha sua esposa, e eu acho que a sua mulher estava trabalhando no gabinete dos Bolsonaro, são exemplos disso. E tem tantos outros criminosos trabalhando para esses caras lá. Então, na visão deles, a ideia é de que se o criminoso quiser se envolver com o político, ele que vá visitar o cara em casa. Não que o político tem que visitar, né, a comunidade e tal. É complicado, né, galera? Locais onde a polícia tem grandes dificuldades de entrar. E eu queria que mostrasse agora um vídeo, uma matéria da TV Record, sobre como é a vida numa favela como ali no Complexo da Maré, por favor. E exclusiva. Bom, infelizmente aí a polícia estima que existem cerca de 150 fuzis ilegais. Aí ele fala uma referência de existe, né? A Polícia de Investigações levantou aí que o parâmetro para medir ali a criminalidade no local é o número de fuzis existentes ali. Então ele cita ali 150 fuzis no local, né? Como um número que comprova a violência, né? A criminalidade. 150 fuzis. De onde vem esses fuzis, galera? Uma pergunta aqui. Eu sou a favor de que a população adquira armas de fogo. Sim. Mas desde que todo mundo tenha arma de fogo. Ou todo mundo tem, ou ninguém tem. Porque se for para dar arma de fogo para playboy, enquanto você, um coitado, não consegue nem pagar o seu aluguel, para o playboy te oprimir, te massacrar, e se houver um conflito um dia eles estarem com larga vantagem sobre você, aí eu discordo. Agora, se for para o trabalhador que tem uma arma para se defender, inclusive desses políticos safados, com seus exércitos particulares, uma possível guerra civil, uma revolução, aí eu acho que a coisa tem que ser mais séria. Fuzil, galera, fuzil é arma de guerra. E você vê aí que nos últimos decretos do Bolsonaro, liberou-se a compra de fuzil pela população civil. Se você não tem dinheiro para comprar um revólver, quando é que você vai comprar um fuzil?
Já começa por aí. Só os grandes latifundiários, os grandes empresários aí, estavam com aquelas coleções de armas, né, inclusive vários fuzis. Né? E isso é arma de guerra, galera. Não é arma de defesa pessoal. A gente tolera ou tem uma ideia de que o CAC, né, ou um civil comum que tem uma arma, né, seria para defesa pessoal. Como que você vai portar um fuzil para arma de defesa pessoal, galera? É arma de guerra. E você vai também ter uma ideia, né, de que a maioria dos fuzis apreendidos nesses locais de criminalidade são fuzis importados. Então sempre tem aquela referência de que, olha, né, fuzil não é feito no morro. Assim como a droga também não é fabricada no morro. Ela vem lá de baixo. Muitas vezes passando pela mão de grandes empresários, que moram em condomínios de luxo ao lado de políticos, quando não são os próprios políticos. E você tem aquela ideia também de que a maioria dessas armas são importadas, essas drogas também são fabricadas lá fora, né, produzidas lá fora e trazidas para cá, para desenvolver o tráfico local ali, e vem de fora, vem através de rodovias, né, às vezes nas barbas das autoridades, né, em países que fazem fronteira com o Brasil, como Paraguai, Bolívia, né, ou vem através dos portos, onde uma boa parte dos fuzis chegam aqui no Brasil. Portos esses dominados, né, por alguns políticos que querem controlar o tráfico local. Isso é uma realidade. E essa nova profissão que surge no Rio de Janeiro, e policiais, ministro, atribuem a essa ADPF 635 a dificuldade de combater. Ele fala da ADPF, né, 365. Na ADPF, né, que seria, digamos que uma solicitação de algum grupo junto ao Supremo Tribunal Federal para fazer intervenção em alguma situação, né, que mereça mediação jurídica. E no caso, essa ADPF era para pedir a suspensão, né, ou pelo menos a correção das operações policiais que aconteciam principalmente no Rio de Janeiro, em comunidades mais pobres, em favelas. Porque existe uma verdadeira guerra entre facções ali, milícias, né, ou traficantes, até policiais, né, e isso tem um monte de vítimas, que não são os próprios envolvidos na guerra, são os moradores locais, são vítimas de todos, né, os envolvidos, de todos os caras que estão guerreando ali, de todas as facções. É uma criança vindo da escola, é um trabalhador chegando do serviço, é uma dona de casa lavando uma roupa no seu tanque ali no quintal. Essas são as vítimas. Essas são as vítimas. Então é interessante você ver que a DPF ela visava regularizar, por exemplo, alguns protocolos, ou pelo menos quebrar o sigilo de alguns protocolos policiais, né, que às vezes são, né, realmente os causadores de chacinas, com muita gente inocente. Morre muito bandido? Morre. Mas eles constroem muita cena para forjar um bandido? Também, quando é para livrar a própria cara, o policial forja lá, né, um porte legal, um porte de drogas, né, que aí você simula um confronto para justificar a morte, às vezes, de um inocente. Acontece muitas vezes no Rio de Janeiro. Então, essa DPF visava reduzir o índice de letalidade dos policiais no local, principalmente durante a pandemia, com aquelas operações policiais com 21 mortos, né, sei lá, 15 mortos a cada operação. E aí você vai ver, né, como é dito na mídia, todo mundo era bandido ali. Todos os que morreram eram bandidos. Mereciam morrer. Essa é a ideia de construir, né, ou pelo menos destruir a reputação de algumas vítimas ali para garantir que o povo apoie as operações. E você sabe que na comunidade nem todo mundo é bandido. A gente mora na periferia, a gente mora na quebrada e sabe como que é. Então a DPF tinha várias medidas ali para tentar coibir um pouco essa letalidade policial nesses locais mais pobres, porque em condomínio de rico, bandido, né, fica à vontade com a sua mansão e polícia não invade atirando, cometendo chacina. Até seria interessante, né? Em alguns condomínios aí, tanto bandido junto, né? Uma operação policial com pelo menos uns 20 mortos. Talvez a gente tava livre de pelo menos uns 20 desses aí bandidos. Caramba, eu vou acabar sendo processado. Mas beleza, galera, vamos continuar aqui, vai. Barricadas, surge uma nova profissão no Rio de Janeiro, gerente de barricadas. Próximo slide é um major do bombeiro que foi assassinado ao tentar fazer uma denúncia tirando fotos dessas barricadas. O major do bombeiro foi assassinado em 2022. Quando eles fazem isso, né, tá aquele draminha, aquela comoção, olha uma vítima, coloquei uma vítima ali, tá vendo? O major foi denunciar os traficantes e morreu. Quantas pessoas não morrem na mão de milícias que na verdade são ligadas, né, à própria polícia? Mas... ministro, fez com que criminosos do Brasil inteiro entendessem que o Rio de Janeiro está sendo um lugar seguro para que eles possam cometer os seus crimes. Traficantes de drogas, assassinos de policiais, pedófilos, tudo da pior espécie tem vindo para o Rio por causa essa matéria mostra traficantes de Minas Gerais que foram presos no Rio de Janeiro. Essa foi a justificativa para essa operação na Maré e o que acontece na favela. E aí ele faz uma crítica a essa DPF,
né, acabou inspirando, né, ou blindando a criminalidade local ali, já que não coibiram um pouco as letalidades, né, dos protocolos policiais, as operações policiais diminuíram no local, e aí os bandidos ficaram mais à vontade. Né? Pode sim, né, eu acho que tem relação sim, né, sem operações policiais os bandidos ficam mais à vontade. Mas, cara, a forma como é disposta ali, né, é muito interessante você ver que não é uma condição nova, nem principalmente no Rio de Janeiro. O índice de criminalidade vem sim subindo em todo o Brasil. Em qualquer país miserável, onde a elite ganha muito e o pobre ganha cada vez menos, vai gerar violência. Eu já falei pra vocês, tráfico de droga e arma de fogo, principalmente de uso restrito como um fuzil, não é feito diretamente no morro, não. Ninguém fabrica fuzil nem planta droga no morro, não. Nos últimos 5 anos, ministro, foram assassinados 121 policiais em serviço no Rio de Janeiro. Nos últimos 5 anos, ministros, foram assassinados 121 policiais em serviço no Rio de Janeiro. De novo, ele falou, né, nos últimos 5 anos, né, morreram vários policiais, mais de 100, né, por conta da criminalidade local. Curioso que ele não fala do restante da população civil morta, ele só fala dos policiais. Né? Essa parte é interessante, né? Morreram muito mais civis nesses últimos 5 anos, principalmente naqueles locais onde a criminalidade está solta, inclusive onde milícias, que às vezes tem até, né, milicianos ligados à família dele, estão atuando. A DPF, senador, o senhor sabe, ela foi na época da pandemia. E, portanto, foi na época da pandemia, acho que 2020 o julgamento, se não falha a memória. Foi dando ingresso no final de 2019. O Flávio tentou interromper, o Flávio Bolsonaro tentou interromper o Flávio Dino, porque ele percebeu qual que seria a construção do Flávio Dino na resposta. O Flávio Dino já regrediu para a data da DPF. A data da DPF é 2019, né, colocando ali em prática ali a partir de 2020. Quem era o atual presidente, quem era o atual governo nesse período? O Flávio Bolsonaro percebeu na hora, já tentou já dar uma cortada ali na linha de raciocínio do Flávio Dino para ele não usar isso, mas já estava armado, cara. O gatilho já tinha sido puxado. Mas o julgamento foi em 2020, a confirmação da liminar do ministro Fachin. Em relação a essa situação do Rio de Janeiro, o senhor sabe, eu imagino que o senhor deve ter mais de 40 anos, e o senhor deve acompanhar essa situação há várias décadas. O senhor mesmo trouxe um dado, o senhor mesmo, na sua pergunta, falou assim, dos últimos 5 anos, morreram 121 policiais. Quem era o presidente da República nos últimos 5 anos? Entendeu como os caras são burros? Eles levantam a bola pro outro cortar, eles acham que vão arregaçar, vão dar uma cortada nesse ministro aí, vão acabar com a moral dele e tal. E aí eles levantam um dado dos últimos 5 anos. Quem era o presidente nos últimos 5 anos? Pelo menos nos últimos 4 anos passados aí, é o Bolsonaro. Então, quer dizer, ele está cobrando do atual governo, aí na figura do ministro da Justiça, uma ação contra a criminalidade, mostrando dados dos últimos 5 anos que era do governo do pai dele. Então, nós não podemos responder pelos dados estatísticos dos últimos 5 anos. Porque nos últimos 5 anos, desses últimos 5 anos, nós exercemos o governo em 4 meses. O ponto não é esse, ministro. Não, mas eu... Olha lá, ele tentou cortar de novo. Não é isso que eu quis dizer. Já era, essa altura já era. É porque não, só é importante para o raciocínio do ministro. Senador Flávio. A ação foi feita pela ilegalidade policial e não aconteceu. Senador Flávio, o ministro está com a palavra. Só isso. O ministro mas tá com para ajudá-lo no raciocínio, porque ele está levando para o lado que não é a verdade. É porque... Ele não concorda, né? Pô, mas aí você tá ferrando meu pai. Falando um negócio desse, usando algo que eu disse. Você tá me desmoralizando com algo que eu tentei te desmoralizar, pô. Aí não dá. Aí eu tenho que interromper o senhor. É porque, na verdade, é uma audiência pública. Os senhores perguntam, eu respondo. Debate eu faço com o maior prazer. Se o senhor me convidar para um debate na sua rede social, eu vou. Vambora, no seu Facebook, combinado. no seu Instagram, no seu... Eu só tenho que atender 55 convocações e convite do Congresso Nacional. Mas que é um recorde na história do Parlamento. Mas eu vou com o maior prazer na sua rede social e debato lá. Como também do senador Magno Malta, todos os temas livremente. Mas eu preciso de tempo para responder, presidente. Só isso que eu peço. Aí já era. Essa do Fábio já foi. Vamos partir para outra aqui. Não, o vídeo vai ficar muito longo. 1 hora de vídeo aqui. Outro que sempre tenta aparecer aí, né, com polêmicazinha, né, forjada muitas vezes artificialmente para se destacar, é o senador Marcos Duval. Você sabe quem é o senador Marcos Duval? Ele apareceu num episódio recente aí, né, envolvido aí com esse golpe de Estado, né, do Bolsonaro, da quadrilha dele e tal. Eles tentavam pegar o Xandão. Né, mas antes disso, como ele chegou até lá, você sabe? Ele chegou até lá porque ele fazia vídeos pro YouTube, onde ele fazia um policial
fake, porque ele nunca foi policial. E ele se diz um especialista em segurança pública, mas nunca foi policial. Mas ele dava algumas instruções numa academia da SWAT como convidado. E aí ele acha que ele pode falar que era membro da SWAT. Ai, meu Deus do céu. E ele fazia vídeos, muitos vídeos, sempre com aquela estética gringa, né? Tem muitos youtubers que até se tornaram políticos, como o Luiz Miranda, né? E depois o próprio Marcos Duval. Eles faziam vídeos lá dos Estados Unidos com a realidade de vida norte-americana, né? E para ficar admirando aqui o povo aqui no Brasil e tal, aqueles vídeos maravilhosos, aqueles vídeos gringos, e se passavam mesmo como um brasileiro gringo, né? E o Marcos Duval fazia vídeos, né, de SWAT fake, né, sempre com aquele tom de o herói, né, o cara que combate o crime, o cara que é membro da SWAT, né, e acabou se elegendo como senador, né, há alguns anos atrás, porque o senador exerce o mandato por 8 anos, não por 4, né, ele já estava na outra legislatura, e se elegeu na modinha Bozo, Arminha e tal, né, fingindo que é um herói. Né, e como eu disse para vocês, ele esteve envolvido recentemente aí no episódio do plano de golpe. Ele teve um papel interessante, né, eles criaram um plano infalível, para dar um golpe de Estado. Primeiro surgiu de repente uma notícia bombástica, né, de que ele ia dar uma entrevista, e deu uma entrevista para uma revista, onde ele ia vazar um plano que envolvia ele próprio, Bolsonaro e Daniel Silveira, né, para tentar salvar o Brasil. E eu não entendi porque ele fez uma denúncia contra o próprio golpe, o próprio plano que ele armou. É um negócio assim que você nunca vai entender se você parar para pensar na lógica. Ele anunciou que tem uma bomba. A bomba é o quê? Eu estava envolvido num plano de golpe aí de conspiração. E aí ele incriminou o próprio Bolsonaro, né, e o próprio Daniel Silveira, que já tá ferrado. A vida desse cara já acabou já, cara. Mais uma conspiração, mais um crime envolvendo o Daniel Silveira, que é queridinho do Bolsonaro também. Né, mas é interessante, né, que ele mesmo denunciou o próprio crime que ele cometeu. E aí ele, para tentar salvar ali a sua reputação, a sua imagem, porque ele mesmo se denunciou, né, ele quis explicar através de várias versões, ou seja, tudo mentira, né, qual que era o plano. O plano dele era o seguinte: ele queria, né, uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes, ele ia ficar grampeado, né, com a ajuda de alguns espiões aí do governo, né, a BIM, o GSI, não sei, ia meter uns grampos e ia gravar, né, o Alexandre de Moraes confessando de alguma forma, talvez construindo ali, né, na gravação, numa edição e tal, o ministro Alexandre de Moraes, uma reunião particular com ele, né, dizendo que realmente conspirou como membro presidente do TSE, ele manobrou o resultado da eleição. Eu acho que era isso que ele queria, o plano dele acho que era esse. Não dá para entender muito porque ele é burro até para explicar os próprios planos dele, né, ou é só mentiroso mesmo, se confunde até nas mentiras. E aí ele falou que ele ia gravar o ministro Alexandre de Moraes. Tem dois pontos interessantes aqui nesse plano infalível do Marcos Duval. O plano infalível que faliu. Né, e vai reverter contra ele, vai ser preso esse cara. Já devia estar sendo preso, já devia ter sido preso, mas... ele queria envolver o nome do Alexandre de Moraes nessa questão da conspiração junto ao TSE, porque aí o Alexandre de Moraes seria suspeito, né? Seria a pessoa interessada no processo. E aí eles iam tirar a presidência do Alexandre de Moraes, né, do inquérito ali envolvendo, né, a investigação das acusações contra as urnas, as questões do golpe de Estado. Eles queriam afastar o Alexandre de Moraes, que é tipo um inimigo deles, né, do processo. Ah, você é pessoa interessada, você é pessoa envolvida. Eles iam envolver, né, forçadamente o Alexandre de Moraes no episódio para tirar ele do caso. Isso é crime, tá? Além, é claro que eu acho também que sempre tinha aquela ideia de pegar uma suposta gravação do Alexandre de Moraes, né, e usar para comover, né, fazer aquela comoção popular, para ajudar a criar algum moral na tropa de golpistas, e tentar jogar a população, né, como um todo contra o STF, contra o TSE, contra o próprio Alexandre de Moraes, né, e seria o gatilho de um golpe, porque ia criar o caos, ia ser necessária uma intervenção militar, né, com uma lei, né, por exemplo, uma GLO, Garantia de Lei e Ordem, e aí os militares assumiriam o poder. Acho que o plano era esse. Mas deu tudo errado. Você vai lembrar também, e eu lembro muito de Marcos Duval, na época da pandemia, teve a CPI, né, do Covid, e o outro gringo, outro deputado brasileiro gringo, né, o Luiz Miranda, que não é gringo porra nenhuma, mas vivia nos Estados Unidos com aqueles vídeos de ostentação de luxo lá, como é a vida do americano e pode ser aí no Brasil, que mentira. Né, o Luiz Miranda fazia esses vídeos e foi, né, eleito na modinha Bolsonaro, Arminha e tal, junto com o Marcos Duval também. Né, o Luiz Miranda era deputado, o Marcos Duval foi eleito senador, uma coisa louca, né, como elegeu um imbecil como esse como senador. Mas o Luiz Miranda denunciou, né, corrupção no caso de vacinas.
junto da CPI. Ele fez uma denúncia que ele tinha avisado o presidente Bolsonaro de uma manobra de corrupção ali na compra de vacinas. E aí ele foi depor na CPI e o Marcos Duval foi lá na CPI, ele era um dos participantes, dos membros da CPI ali para fazer polêmica a favor do governo, né? E de repente ele peitou a testemunha, porque o Luiz Miranda era uma testemunha acusadora, que falou na CPI. Né? E de repente o Marcos Duval foi lá e deu uma peitada no Luiz Miranda para tentar intimidar uma testemunha na frente das câmeras, para o público inteiro ver, cara. Cometeu um crime ali, ó, com ação de testemunha, né? Publicamente, mas como são, né, senadores, deputados, não dá nada para ninguém, né, cara? Marcos Duval é um cara sem noção e sem vergonha também, né? E aí você vai ver a lacração em cima do Marcos Duval aí por parte do Flávio Dino. Então, essas construções mentais que o senhor faz, muito singulares, realmente não têm suporte nos fatos. Desculpa, cara. Construções mentais singulares. Essas mentiras que você cria na sua cabeça, essas vozes da sua cabeça. E uma outra vez o Flávio Dino até colocou um complemento numa frase semelhante, que não tem aderência com a realidade. Ele chama os caras de mentiroso, e eu acho que os caras são tão burros que nem percebem. Sabe que estão sendo humilhados, sabe que estão sendo desmoralizados, mas não tem vergonha na cara mesmo. Mas construções mentais singulares. Essas loucuras na sua cabeça, é isso que ele quis dizer. Essas mentiras que você inventa... Realmente não tem suporte nos fatos. Não tem, né? As mentiras não têm suporte nos fatos, né? Não se sustenta. Né? Os caras inventam uma fake news qualquer e acreditam nela e quer que todo mundo acredite quando os fatos contradizem o que ele, né, aponta. Esse seu olhar criminalizador, esse seu olhar agressivo, o senhor tem se dedicado nas suas redes sociais, aí eu não posso ir na sua rede social, do Flávio eu vou, se dedicado a vídeos difamátorios, agressivos. Realmente, se você for olhar nas páginas do senador Marcos Duval, ele é daqueles políticos que usam, né, de escala industrial de produção de fake news. Muito meme, muita edição, muita coisinha construída ali, né, para ficar em evidência com o seu gado, né, e para atacar outros, né, abusando da liberdade de expressão para ofender, para criticar, né, com base em fake news, com base em mentiras. Né, e ele fica tentando desmoralizar os outros, mas, cara, quem se desmoraliza é ele. Contra mim, obsessivos. É bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, eu sou ministro de Estado e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo. Gravar videozinho pro YouTube. Fazer vídeo de internet. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? O senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores, cara. Eu vi muita gente não entendendo a referência ali, né? Porque tem gente que não conhece a história do Marcos Duval de fingir que era membro da SWAT. Né? Mas o Flávio Dino dizendo que se você é da SWAT, eu sou Vingador, ou seja, eu sou bem superior a você. Tem várias referências que dá pra você fazer uma comparação aí, cara. Mas é muita humilhação. Você é um membro da SWAT fake, todo mundo sabe disso. Se elegeu contando essa mentira, continua mentindo até hoje, essas construções mentais singulares. E quer vir aqui levar uma com a minha cara, mano? Se liga, cara, que moral que você tem. Foi isso que o Flávio Dino quis dizer, mas de uma forma técnica, formal, né, bem construída ali. Eu acho até que eles têm dificuldade de entender que foram humilhados, cara. Ai, se você é SWAT, eu sou Vingador. Então é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence. Piada, mano. Os caras são motivo de piada. Todo mundo dando risada no Congresso nessa hora, cara. Até os próprios parceiros dele. Se o senhor é da SWAT, eu sou Vingador, pô. Presidente, só para dar mais um fechamento, é o seguinte. E aí eles tentaram. Não, você tá me desmoralizando. Você tem que tratar com respeito. Você não pode ficar me desmoralizando na frente da TV assim, não, pô. Você tá me tirando, cara. Aí fica dando chiliquinho de sempre dele. E só pra complementar esse caso do Marcos Duval, né, na hora você viu que ele começou a dar os chiliquinhos dele com seus parceiros ali, cobrando respeito, que estava sendo desmoralizado, que isso não é coisa que esse ministro faça, né, o chiliquinho mimimi de sempre, né, mas foi desmoralizado mesmo, né, foi, né, motivo de piada para todo mundo no momento, e foi para as redes sociais dele, posteriormente, né, postar meme.
é postar memes fazendo uma comparação. Ele ali com o seu uniforme fake da SWAT, que deve ter comprado em uma lojinha lá gringa nos Estados Unidos, e colocou fotos, montagens, né, do próprio Flávio Dino ali, supostamente sendo um vingador, de uma maneira bem debochada. É típico assim, né, cara? O cara não consegue rebater o argumento, principalmente em cima da hora ali, no momento, porque é um imbecil, então ele vai fazer meme depois, né? Vai contar a versão dele depois. E ficou postando algumas montagens ridículas. Muitas delas fazendo uma referência, né? Que ele é um cara da SWAT, um herói, o biotipo ali, o perfil do homem bem montado, enquanto o Flávio Dino é um gordo. Ou seja, uma gordofobia, como dizem. Curioso é que o Marcos Duval era gordo também. Eu tô dando risada da hipocrisia desse imbecil, cara. Além de não ter argumento para responder a piada da qual desmoralizou ele na hora, ele vai fazer montagem de internet depois para colocar nas suas redes sociais, tentando atacar ali o perfil físico do seu oponente, o seu adversário. Né? Cara, é humilhante demais, galera. É humilhante demais. E por último eu deixei o Sérgio Moro, o Conge. Sérgio Moro é um caso à parte. Eu já falei muito sobre o Sérgio Moro aqui. É um ex-juiz, né, que deixou lá a magistratura depois que operou a Lava Jato, né, para manobrar inclusive o resultado das eleições. Ajudou o Bolsonaro a vencer, depois virou ministro do Bolsonaro com a promessa de que seria ministro do STF. E aí teve uma briga entre os dois e não deu certo. Isso aí configura todo o ciclo de corrupção, funcionário público, usando do cargo para levar vantagem a alguém, obtendo vantagem em sequência. Né? Isso é corrupção específica, como está na lei. Né? O que ele fez como juiz, depois virando ministro, com a promessa de ser ministro do STF depois. Ele já passou muita vergonha, inclusive ele foi eleito agora senador da República, é um absurdo o povo eleger esse tipo de gente, né? Mas ele queria ser eleito por São Paulo. E aí ele não conseguiu comprovar domicílio em São Paulo. E aí ele voltou para o Paraná. Eu morava em São Paulo, quero ser senador por São Paulo. Não dá, você não mora aqui em São Paulo. Então eu quero ser senador pelo Paraná, que eu lembrei que eu moro no Paraná. Eu não sei como é que o TSE permite essas coisas. Né? Eu não sei, cara. O cara diz que é uma coisa, depois era outra, e fica por isso mesmo. Você elegeu lá, senador lá por Paraná, então. É um juiz ladrão, né, como eu disse, envolvido nesse caso de corrupção, e outros parlamentares já disseram isso. Né, operou ali a Lava Jato, que era uma operação da CIA, né, para manobrar o resultado, né, do impeachment da Dilma, para eleger para colocar o Temer no comando, pegar as operações ali da Petrobras e os campos do pré-sal, né, além de outros interesses locais ali, né, e também desmoralizar ali alguns políticos para favorecer também a eleição do outro político, né, fantoche deles no poder na sequência. Inclusive tem algumas acusações de que o Moro, né, na verdade, era um agente infiltrado pela CIA, como vários políticos aqui são, principalmente quando estão articulando algum tipo de golpe, né, ou impeachment, que também é um golpe e tal, né. Então o Moro ele tem todo esse envolvimento polêmico, além, claro, da sua falta de capacidade intelectual. Né, um cara que fala que cônjuge, na verdade, chama conge. Tem dificuldades intelectuais. Ele brigou com o Bolsonaro quando ele era ministro da Justiça, porque acho que ele ficou com algumas informações ali no Rio de Janeiro a respeito da família Bolsonaro, e ele queria usar isso para chantagear o Bolsonaro, e o Bolsonaro ripou ele do poder porque achou que ele queria ser presidente e realmente era a intenção do Moro. Não deu, foi sabotado até pelos próprios parceiros, e agora é senador da República. Ele, nesse evento aí do Flávio Dino, tava puto porque o Flávio Dino tava esculachando geral ali, humilhando todo mundo. Vários cortes, várias jantadas, todo mundo ali tava dando risada, os senadores ali de oposição viraram piada, muitos risos inclusive, e eu acho que ele se achou como um operacional da CIA. Ele pensou, vou socorrer meu amigo parceiro da SWAT. Eu nem sabia que tinha essa interligação ali entre agências. Aí todo mundo completamente desmoralizado. Eu não sei se dá pra desmoralizar mais o Moro do que ele já é, cara, porque ele não tem moral. Mas aí o Flávio Dino foi lá e deu uma esculachada sensacional nele e acabou com tudo. Em relação às ações do Ministério da Justiça, também volta ao princípio da legalidade. Existe uma lei, o senhor lembra. Eu acredito que o senhor lembra. Que o senhor não pode ter esquecido. Já tá tirando o Moro. Eu acredito que o senhor lembra, o senhor foi juiz. O senhor
foi juiz. Você sabe como é que era o negócio da lei, ou não sabe? Já tá humilhando o Sérgio Moro e ele já perdeu a linha completamente a essa altura. Já tá querendo interromper, tá dando chiliquinho, tá sendo desmoralizado, piada ali, todo mundo dando risada na cara dele. Mais essa tirada do giro. Ministro, esse tipo de deboche eu não concordo. Desculpe, senador Petecão. Aí eu tenho que interromper. Lembra de legalidade? Eu conheço muito bem a lei. Não conhece, não. Não conhece, não. Ele sabe manobrar a lei a seu favor. Aí é diferente. Eu sei que na minha gestão do Ministério da Justiça, a gente reduziu os assassinatos em 20%. Presidente, eu comando da No caso dessas sessões é o seguinte, o senador vai lá, faz o seu discursinho, né, em forma de pergunta, mas na verdade é um discursinho, e faz algumas acusações, algumas pegadinhas contra o ministro que está ali, é convocado. E aí ele tem o seu momento de falar, e aí o ministro vai responder. Como eles estão passando muita vergonha, eles ficam interrompendo a resposta do ministro. É ridículo demais. Ministro, eu sei que na minha gestão do Ministério da Justiça, a gente reduziu os assassinatos em 20%. Presidente, o comando da coisa que eu não vi ainda acontecer. Não, eu não aceito ser tratado como deboche. O senhor aceita ser tratado como deboche. O senhor fez uso da palavra. Mas eu não aceito, eu não tratei com deboche o ministro. Peço respeito. Tratou. Ele fez essa parte, ele reconhece, né? Eu tô tratando com deboche. Na verdade, ele tá reconhecendo que ele tá sendo humilhado pelo ministro. Tá todo mundo dando risada na cara do senador Moro. Eu reforço o amigo aqui, porque ele está só indo na esfera do deboche. Senador Marco Duval, eu não pedi sua opinião. Eu estou conversando aqui com o senador Sérgio Moro. O senador Marco Duval tentou ajudar o membro da CIA, porque ele é da SWAT, e tomou outro corte. Eu não perdi sua opinião. Ele já foi humilhado, deixa eu humilhar o outro agora, pô. Presidente, independente da sua posição, acho que vale o respeito. Não, eu não estou faltando com as pessoas. Finalmente. Olha o trio: Moro, Flávio e Duval. O Flávio Dino foi pegando um por um, assim, pau, 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 pau. Os três patetas ali no vídeo, cara. Finalmente, sobre esse tema que o senhor diz sobre deboche. Senador Moro, eu vim aqui como ministro e como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador... Cercear a palavra, às vezes, é interromper a fala do outro, censurando, né, falando que ele tá... Ah, você tá me humilhando, você tá debochando de mim aí. Não vou permitir isso porque eu sou senador da República. Você entendeu? Esquema de censurar os outros. Eles cobram tanta liberdade de expressão, né? Falam tanto que os outros ficam de mimimi, não pode falar nada, e aí quando vai falar deles, nossa, você tem que respeitar e tal. Que pode cercear a minha palavra. Se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense... É o Marcos Duval, que toda hora faz uma postagem dizendo que o Flávio Dino deveria ser preso e tal, como outros deputados, né, bolsonaristas. Pense com a sua consciência, se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor, dizer, eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive... Tá falando da Operação Vaza Jato, que mostrou que o Moro atuava junto com o Dallagnol e a equipe para condenar o Lula. Ficavam combinando pelo WhatsApp, né, questão de testemunha, processo, né, acusação, condenação, né, manda lá que eu condeno e tal. Olha só, cara, conluio, né, isso é crime, cara, crime. Juiz tem que ser imparcial, o juiz não pode participar nem do lado do advogado de defesa, nem do lado da promotoria que acusa, não. E aí ele tava junto com a promotoria, né, acusando, julgando. É um absurdo o que tá acontecendo nesse país, cara. E o Moro era esse cara. Ele, em vez de estar no Senado, ele deveria estar preso. E aí o Flávio Dino está falando sobre isso. Eu não participei de conluio com o Ministério Público. Eu, quando eu era juiz, porque o Flávio Dino já foi juiz, quando eu era juiz, eu era sério. Né? Eu tinha moral, eu tinha ética. Nunca, né, fiz casinho, né? Nunca fui cúmplice de Ministério Público, não, para condenar ninguém. Eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público. Eu nunca tive sentença anulada. E aí ele fala da sentença anulada porque o Moro, por conta de todo esse envolvimento ali, todos esses crimes durante a Operação Lava Jato, né, ele acabou tendo a sua sentença contra o Lula anulada. Por quê? Porque, cara, estava contaminado todo o processo. Não importa se o Lula era ou não corrupto, estava contaminado o processo. A forma como foi feito, todas as manobras. E aí o Dino jogou na cara dele. Eu nunca tive em conluio com o Ministério Público, nunca montei uma quadrilha dentro do judiciário, numa operação, num julgamento, e nunca tive minha sentença anulada, o que é totalmente, né, fora do padrão de moral de um juiz, ter uma sentença anulada.
por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito. Quem tem honra age assim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. E ninguém vai me impedir de defender a minha honra. Porque quem tem honra defende. E é essa a minha veemência, essa a minha incisividade, essa é a contundência dos justos. E por isso eu farei e farei de novo. Todo debate parlamentar que for sério, conte comigo. Debate parlamentar que desbordar do decoro parlamentar vai ter a resposta devida. É um direito e uma obrigação minha. Eu tenho família, eu tenho ficha limpa, eu tenho currículo, eu tenho trajetória nos 3 poderes do Estado. E é por isso que às vezes eu sou incisivo diante da proporcionalidade da ofensa. O que este colega seu tem feito reiteradamente, todos os dias, é me chamar de lixo, bandido. Esse é o Marcos Duval. Faz isso nas suas redes sociais. Inclusive, depois que foi desmoralizado aí no caso do Flávio Dino chamar ele de SWAT, enquanto ele seria dos Vingadores, a resposta do Marcos Duval foi fazer um meme, né, com o Flávio Dino. É um nível absurdo, cara. O Brasil é... Ao caráter que eu tenho que ser preso, o senhor acha que isso é respeito? E essa é a razão da minha resposta em relação a esse tipo de ofensa grave que quebra o decoro parlamentar, e eu conto com o senhor, inclusive para que esta casa e outros casos... Bom, vou encerrar aqui, galera, porque eu falei demais já, pelo menos sobre esse episódio aí, tá? Valeu a atenção de vocês aí. Quem sabe aparece mais uma jantada, mais uma humilhação de um bolsominion que mereça um reaction, por exemplo. Tá? Tem coisa mais séria pra gente falar, mano. Valeu.